Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre patologia do sistema respiratório. Quando a gente fala de sistema respiratório, nós estamos falando dos pulmões. A respiração é uma das características básicas dos seres vivos e consiste na absorção pelo organismo de oxigênio e a eliminação dos gases carbônicos, resultante de oxidações celulares. Estes órgãos constituem o sistema respiratório. Anatomicamente, o sistema respiratório pode ser dividido em duas partes: vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Quando falamos de vias aéreas superiores, estamos falando de nariz, boca, laringe, faringe. E aí, quando a gente está falando das inferiores, a gente está falando de pulmão, brônquios, diafragma. Pulmões são órgãos pares, de forma de cone localizada na cavidade torácica. O pulmão direito é mais curto que o esquerdo, em razão da elevação da cúpula diafragmática direita e que ocorre pela presença do fígado. Em compensação, ele é mais largo que o esquerdo, porque o coração se desloca para a parte esquerda. Regiões. O pulmão apresenta um ápice que pode ser palpado acima do terço médio da clavícula, que ultrapassa a abertura superior de tórax, e uma base que fica apoiada sobre o M, diafragma, e, portanto, é côncavo. Então, temos aqui, né? A fissura horizontal, a fissura obíqua, e aqui a obíqua à esquerda. Lobos e fissuras. Cada pulmão é dividido em lobos por uma ou mais fissuras. O pulmão direito é dividido em 3 lobos, por 2 fissuras, oblíqua e horizontal. O lobo superior é dividido do lobo médio pela fissura horizontal e do lobo inferior pela fissura obíqua. Por sua vez, o pulmão esquerdo apresenta apenas 2 lobos, o superior e o inferior, separados pela fissura obíqua. A borda anterior do pulmão esquerdo é profusa, formando um prolongamento que é chamado de língua, correspondendo ao lóbulo médio do pulmão direito. Então, tá aqui, né? Lobos, certo? Lobos. Ápice. Aqui são as fissuras. Segmento broncopulmonar. Podem ser consideradas como unidade clínica e cirúrgica do pulmão, pois se um segmento colaba por doença ou é removido cirurgicamente, o restante do pulmão se distende para ocupar o espaço deixado. Mediastino. O espaço entre os pulmões envolvidos pela pleura é chamado de mediastino. Então, aqui nós temos o lobo superior e o lobo inferior. Esse é o pulmão direito. Lobo superior e lobo inferior. Pulmão esquerdo. Mediastino entre os dois pulmões. Mediastino. Pleura e cavidade pleural. Na cavidade torácica, os pulmões estão envolvidos por um saco seroso de dupla parede, chamado de pleura, que apresenta 2 folhetos em continuidade, a pleura parietal e a pleura pulmonar. Pneumonia é um processo inflamatório que compromete o parenquima pulmonar, envolvendo as vias aéreas terminais e os alvéolos pulmonares. Então, aqui está a pleura e a cavidade pleural. Pleura é o que reveste aqui a forma. Cavidade pleural e pleura de vísceras a partir de dentro. Aqui ele é um corte. Causas. Dependendo do agente causal, a pneumonia pode ser classificada como infecciosa, bacteriana, viral ou fúngica, química, ingestão de substâncias ou inalação de gases irritantes. Pós-irritação
paciente com câncer submetida à radioterapia, diminuição da resistência orgânica, alcoolismo, depressão do sistema nervoso central, doenças debilitantes, permanência prolongada ao leito. Sinais e sintomas: hipertermia, como calafrios, tosse produtiva com dor torácica, cefaleia, prostração, anorexia, sudorese, mialgia, artralgia. O diagnóstico é feito pelo raio-x de tórax, ausculta torácica, cultura e antibiograma de escarros e hemocultura e antibiograma. Tratamento: oxigênio, fisioterapia, drogas medicamentosas como antibióticos, corticoides, antitussígenos, antitérmicos, entre outros. Cuidados de enfermagem: repouso em ambiente limpo e arejado, controle de sinais vitais a cada 4 horas, oxigenoterapia, mudança frequência de decúbito para evitar êxtase de secreções, aspiração e secreção se for necessário, estimular a ingestão hídrica, oferecer uma dieta hiperproteica e hipercalórica, promover higiene oral e corporal, proceder com exercícios respiratórios, observar a cianose, hipoxemia ou dispneia. Broncopneumonia é uma doença pulmonar onde o tecido pulmonar normalmente esponjoso torna-se inflamado, mais sólido e com menor espaço aéreo. Na BCP, há um comprometimento pulmonar em torno dos brônquios e alvéolos. Causas: vírus ou bactérias, aspiração de alimentos, vômitos, secreção de nasofaringe, irritantes químicos inalados ou ingeridos, pessoas malnutridas, mau hábitos de saúde. Sinais e sintomas: febre, mal-estar, dor torácica, taquicardia, taquipneia, tosse improdutiva, princípios depois produtiva, escarro que tem cor ferruginosa. Tratamento e assistência. Tratamento são drogas medicamentosas, como antibióticos, antitérmicos, expectorantes ou antitussígenos, hidratação, alimentação e repouso, oxigenoterapia. Abscesso pulmonar é uma infecção purulenta com uma lesão necrótica, localizado na cavidade pulmonar. Causas: aspiração de secreção, obstrução brônquica, tuberculose ou traumatismo. Medidas preventivas: prevenção de infecção dentária, tratamento completo das pneumonias, prevenção de aspiração de vômitos e alimentos. Sinais e sintomas: tosse produtiva, dispneia, anorexia, astenia e perda de peso. O tratamento: antibiótico terapia, drenagem postural e fisioterapia respiratória, aspiração de secreção. Atelactasia é a expansão incompleta dos pulmões. Causas: obstruções das vias aéreas, pneumotórax e hemotórax, derrame pleural, tumor intratorácico. Sinais e sintomas: sinais: dispneia, cianose, dor pleural, prostração. Tratamento e assistência de enfermagem: broncoscopia, remoção de causas, fisioterapia respiratória. A embolia pulmonar é uma obstrução de uma ou mais artérias pulmonares pela presença de um ou mais trombos, que se originam em algum lugar no sistema venoso ou do lado direito do coração, que se direciona para o pulmão. A maioria dos trombos origina-se das vias profundas das pernas, em outras localidades, como as veias pélvicas e no átrio direito do coração. Fatores de risco: veias varicosas, imobilização prolongada, especialmente no pós-operatório, períodos prolongados de posição sentada, viagem, tumores, idade avançada, obesidade, pílulas anticoncepcionais, roupas apertadas, gravidez, entre outras coisas. Sinais e sintomas: dor torácica, dispneia, febre, taquicardia, tosse, hemoptíase. Tratamento: terapia com anticoagulante, terapia trombolítica, intervenção cirúrgica.
Aqui é o trombo, né? Segue ao êmbolo e acaba infartando a parte do pulmão. Coração, pulmão, trombo, veia femoral. Sai da veia femoral e acaba atingindo os pulmões. Cuidados de enfermagem. Promover a deambulação e os exercícios da perna, ativos e passivos para evitar êxtase venosa. Evitar posição sentada por muito tempo. Roupas apertadas, não deixar catéteres intravenoso por um período prolongado, monitorização de terapia trombolítica e anticoagulante. Posição paciente em posição de Flower para facilitar a respiração, oxigenação e o uso de meia elástica. Rinite. Rinite é uma inflamação das membranas mucosas do nariz. Pode ser causada por vários distúrbios, viral respiratório, bacteriano, infecção respiratória, como sarampo, tuberculose, difteria, corpos estranhos intranasais e o uso abusivo de vasoconstritores. E fatores alérgicos. Sinais e sintomas. Congestão nasal, coriza, prurido nasal, espirro e cefaleia. Tratamento. Drogas antialérgicas, antihistamínicos, descongestionantes e corticoides. Cuidados de enfermagem. Evitar fatores alérgicos como poeira, fumaça, fumo, odores, spray, pó, lã, pelo e pena de animais. Plantas. Substituir o cobertor pelo edredom. Arejar o ambiente, deixar o sol incidir nas roupas de cama e na casa, passar pano úmido na casa, principalmente nos pisos. Laringite. É uma inflamação da laringe que se caracteriza por voz velada, rouca e baixa. Quando compromete as cordas vocais, o paciente pode ficar algum tempo sem voz, mas isso é raro. Causas: mudança de temperatura, frio excessivo, poeira, resfriado e uso constante da voz, cantores, locutores e oradores. Cordas vocais, né, normais, e cordas vocais inflamadas. Então, ela tem aqui, né, mostra aqui um aumento de tamanho. Sinais e sintomas e tratamento. Rouquidão ou perda total da voz, tosse severa, seca e irritante, que após algum tempo elimina um pouco de catarro. Não dolorosa é a sensação que no fundo da garganta há um corpo estranho que dificulta a respiração. Tratamento. Antibiótico, inalação, anti-inflamatório, expectorante, repouso vocal e do fumo. Doença pulmonar obstrutiva. Doença pulmonar obstrutiva, que é a DPLC, é uma doença crônica progressiva e principalmente reversível que acontece nos pulmões e tem como principais características a destruição de seus alvéolos e o comprometimento dos restantes. Ocorrem com mais frequência em homens mais velhos e fumantes. Pessoas que tiveram tuberculose também podem desenvolver a doença. Os principais sintomas do paciente são a limitação do fluxo aéreo, entrada e saída de ar, principalmente na fase expiratória. A dispneia é falta de ar. A hiperinsuflação dinâmica, que leva ao encurtamento das fibras musculares do diafragma, fadiga muscular, insuficiência respiratória, entre outros. Os principais fatores que desencadeiam são efizema e bronquite crônica. Estão relacionados principalmente ao tabagismo, seguido de exposição passiva ao fumo, pessoas que vivem junto com fumantes. Exposição à poeira por vários anos, poluição ambiental e até de fatores genéticos, nos casos que se comprova a deficiência de enzimas relacionada à destruição de parenquimia pulmonar, estrutura dos pulmões. As doenças pulmonares obstrutivas crônicas são mais comuns. Bronquite crônica, enfisema pulmonar, asma brônquica e bronquiectasias. A bronquite é uma inflamação dos brônquios. Existem dois tipos de bronquite: aguda, que geralmente é causada por vírus ou bactérias e que dura diversos dias até semanas, e a bronquite crônica, com duração de anos, são necessariamente causadas por uma infecção, onde ocorre o estreitamento das vias aéreas devido à presença do muco, resultando na redução da passagem do ar. A bronquite aguda ou crônica é caracterizada por tosse e expectoração, que expulsa por meio da tosse secreção proveniente da traqueia, brônquios e pulmões.
E sintomas relacionados à obstrução das vias aéreas pela inflamação e pelo expectorado, como dificuldade de respiração e chiados. O tratamento pode ser realizado com antibiótico, broncodilatadores, entre outras. Causas, sinais e sintomas. Contato com vírus e bactérias, tabagismo, exposição à poeira por muitos anos, fumo, poluição ambiental, infecção respiratória, história familiar, história alérgica. Sinais e sintomas. Tosse e expectoração mucoide ou purulenta de sibilos, dispneia, cianose, anorexia, astemia, perda de peso, febre, dispneia ou esforço mínimo, alteração cardíaca e edema em membros inferiores. Tratamento. Parar de fumar, medicamentos broncodilatadores, oxigenoterapia e fisioterapia respiratória. Cuidados de enfermagem. Aferir sinais vitais com ênfase na respiração. Repouso relativo, auxílio para cuidados pessoais, cuidados com oxigênio, terapia, administração de medicamentos, observar e comunicar e anotar realização de exercícios respiratórios. Asma pulmonar. É uma doença pulmonar obstrutiva que se caracteriza por um espasmo dos brônquios e bronquíolos, devido a fatores alérgicos, edema da mucosa e produção excessiva de muco. Causas: pó domiciliar, principalmente de ácaros. Exercício físico, como corridas que aumentam a atividade física. Infecção do trato respiratório, principalmente provocadas por vírus. Emoções com tensão e preocupação. Aspirina ou similares, fumo, ar frio, poluição, perfume, cosméticos, inseticidas e outros. Sinais e sintomas. Respiração lenta com sibilos, seria chiados. Expiração forçada e prolongada, tosse com expectoração branca e viscosa, cianose, taquicardia, sudorese abundante, ansiedade e agitação, tórax conhecido como peito de pombo. Tratamento e cuidados de enfermagem. Afastar os fatores desencadeantes, oxigenoterapia, remoção de secreção, drogas medicamentosas como broncodilatadores, corticoides, antibiótico em caso de infecção. Enfisema pulmonar é uma doença obstrutiva aérea crônica caracterizada pela obstrução de alvéolos das terminações da árvore brônquica, de caráter irreversível devido ao alargamento das vias e perdas da elasticidade pulmonar. Causas: infecção frequente, infecção crônica, fumo, predisposição genética, envelhecimento e alergias. Sinais e sintomas: dispneia intensa, cansaço a pequenos esforços, cianose, tempo expiratório prolongado, tosse, deformidade torácica. Tratamento e cuidados de enfermagem: abolição dos agentes etiológicos, como fumo e atividade física intensa, oxigenoterapia, medicamento como broncodilatadores, corticoides, sedativo, mucolítico e antibióticos na presença da infecção, fisioterapia respiratória com drenagem postural, exercício respiratório para estimular a respiração e diafragma, inalação e hidratação. Derrame de pleura. Definido como o acúmulo excessivo de fluido na cavidade pleural, a qual a naturalidade lubrificada, uma quantidade excessiva desse fluido, pode descompensar a ventilação por limitar a expansão dos pulmões durante a inalação. Normalmente, uma pleura desliza sobre a outra como se fossem duas lâminas de vidro com uma quantidade mínima de líquido pleural, para evitar o atrito. Quando uma dessas pleuras sofre um processo inflamatório, a dor aparece. O derrame pleural não é uma patologia, mas sim uma manifestação de outras patologias que são tratado. Pode levar o paciente à morte. Então, nós temos aqui, né, um pulmão normal, né, pleura. Aqui nós temos uma atelectasia, um derrame, né, na pleura. Sinais e sintomas: dor, tosse seca, dispneia e febre. Tratamento: toracocentese. Tirar o líquido, né, que tem dentro do pulmão. Resumo: as patologias de origem respiratória
poderão afetar qualquer parte do sistema respiratório. Devido a essa localização, se originam em seus nomes. Também poderão estar localizados em vias aéreas superiores e inferiores. Os sinais e sintomas mais comuns e observados são dispneia, dificuldade em respirar, cianose, coloração da pele azulada, tosse, hipertemia, febre, presença de secreções traqueobrônquicas, sejam elas de coloração clara, róseas, amarelas e esverdeada. Algumas patologias são de origem alérgica e outras por acometimento viral ou bacteriano. Dependendo da sua origem, é instituído o tratamento medicamentoso. Mais comumente será necessário a oxigenoterapia, em alguns casos em que é necessário desde um catéter de oxigênio a uma ventilação mecânica. A aplicação do oxigênio se dá devido à broncoconstrição, diminuição da luz dos brônquios. Com isso, não haverá passagem de oxigênio adequada. Em conjunto, se o paciente não conseguir eliminar as secreções apenas pelo reflexo da tosse, deverá ser instituída a aspiração de secreção de vias aéreas.